Olá, bem-vinda, bem-vinde ao canal Cláudio Chaves. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, né, eu recomendo que faça, né, que acione o sininho aí para receber as notificações e compartilhe também para que a gente possa ampliar, né, a discussão. E você que já faz parte aqui, já se inscreveu no canal, muito obrigado pelo prestígio, né? No vídeo de hoje, nós vamos continuar a reflexão aqui sobre o caso do tio França, né? Do atentado que aconteceu em Brasília no último dia 13, né? Com a seguinte pergunta: quantos tio Franças ainda teremos? Bem, evidentemente que isso é só uma provocação, porque nós não temos como responder. O que podemos dizer, sem medo de cometer temeridades, é que esse não será o último caso. Não foi o primeiro, né? Foi o primeiro, digamos assim, nesse formato, né? Com bombas e direcionados especificamente a um órgão do país, a uma instituição que foi o STF. Mas não podemos esquecer que nós tivemos recentemente, de 2021 para cá, né, ataques motivados por discurso de ódio, né, a creches, a professora, né, aquela professora lá em São Paulo, ano passado, a creche lá em Blumenau, a creche lá na Cidade de Saudade, né, todos esses crimes motivados por discursos de ódio, por discursos extremos. Outra coisa que nós precisamos também compreender é que o Brasil já é um país, né? Já é um terreno fértil para esse tipo de crime. O que nós estamos vendo agora é uma mudança, né? É uma etapa diferente. Quem assistiu o filme Cidade de Deus, entre outras temáticas, ele aborda um momento interessante na história do crime no Brasil, que é quando há uma mudança, né, de área de atuação, digamos assim, da criminalidade, em que os crimes ou os criminosos estão deixando, né, dando menos importância, deixando em segundo plano a questão do assalto, do sequestro e tal, e migrando para o narcotráfico, né? Essa crítica ela é feita de forma bem nítida, bem enfática no filme Cidade de Deus. Então, qual é o paralelo com essa questão dos crimes de ódio, crimes motivados por discurso de ódio no Brasil? É que ele está saindo de uma esfera, digamos assim, privada para uma esfera pública, porque nós não podemos dizer, nós não podemos negar que o Brasil é um dos países, dos principais países onde se mata por questões ideológicas, por questões de ódio, né? Mas o que seria esse crime de ódio? Todo crime a pessoa não tem ódio? Não, nem todos, né? A gente usa esse termo um tanto genérico, crime de ódio, ou crime motivado por discurso de ódio, né? Por questão ideológica, para diferenciar, por exemplo, do latrocínio, né? Para diferenciar do crime motivado por disputa de terra, por disputa de propriedade, né? É aquele crime, o crime comumente chamado de crime de ódio, é aquele crime em que não tem nada em disputa. Não é um latrocínio, não é que a pessoa vai roubar, vai assaltar e por alguma razão ele se vê obrigado a matar o policial, a matar a pessoa que reage ao assalto, né? ou coisa do tipo, para fugir. Não, não é, né? É aquele crime que, na verdade, nem existe uma disputa, né? Simplesmente a pessoa que decide matar, né, ela tem a seguinte compreensão, né? A outra não deve
viver. Não existe um tipo de punição para ela. A única punição, né, é o extermínio. Ela tem que ser exterminada da sociedade, ela tem que ser morta. E por qual razão ela tem que ser morta? Porque ela não se enquadra no perfil que o assassino, que a assassina quer, que ela define como padrão, como correto o comportamento. Seja com relação à sexualidade, seja com relação à religião, seja em relação à preferência política, seja em relação à questão cultural, enfim, mas essas pessoas não aceitam uma sociedade que tenha diferentes. Não há espaço. O espaço tem que ser só para aquele pensamento, para aquela forma dela, aquela cosmovisão, aquela compreensão que ela tem do mundo. Se diferir daquilo, né, e também não pode ter um outro tipo de punição, tem que ser o extermínio. Né? E por que eu digo que o Brasil já é um país referência nesse tipo de crime? Porque o Brasil já é um país recordista de feminicídio, já é um país recordista de assassinato de pessoas não cis, né? Pessoas, digamos, heterodivergentes, né? Que não fazem parte desse modelo, digamos assim, convencional, homem, mulher, né? É o país que mais mata pessoas trans, pessoas LGBT, QIAPN+, não é? Então, esses crimes é por essa razão. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, porque isso daí sempre aconteceu, digamos, no âmbito privado, particular. A motivação é, de certa forma, pessoal, né? Mas agora não. Agora nós entramos numa nova fase em que as pessoas que têm essa tendência, que têm essa compreensão, né, de que só podem conviver os iguais, os que pensam iguais, elas agem agora em nome de instituições, né? Em nome de representantes políticos, em nome de partidos, em nome de correntes ideológicas. Né? Sou patriota, sou de direita, eu sou cidadão de bem. Né? Então, agora é uma questão, é uma causa coletiva. Né? É uma causa coletiva. Então, está havendo essa mudança, né? Esse estágio. Né? Estamos entrando em um novo estágio, que as pessoas deixam de agir, né, sozinho, a questão da briga do marido e mulher, o homem não aceita o fim do relacionamento, não aceita a liberdade, a independência da mulher, etc. Tal, vai lá e mata. Né? Agora não é uma questão particular, uma questão pessoal. Né? A pessoa não gosta de homossexual, não concorda, vai lá e mata. Não, agora é em nome de um projeto de purificação, um projeto de limpeza, né, da sociedade, né, para tirar da sociedade aquelas pessoas que representam uma ameaça à sociedade, que querem destruir a sociedade. E que sociedade é essa? É a sociedade que um determinado campo construiu. Né? Então, por essa razão é que eu afirmo que nós ainda teremos outros tio França, infelizmente. Né? Vendo, por exemplo, o debate do senador Cleitinho com o senador Jorge Seifer, né? E a forma como ele falou, né, o Seifer, né, numa parte que ele teve na fala do senador Cleitinho, não foi exatamente um debate, mas ele pediu uma parte, o senador Cleitinho concedeu nessa discussão aí da PEC, da jornada de trabalho 6x1, né? E ele foi muito objetivo, né? E muito contraditório também, porque primeiro ele fala de assegurar a liberdade do trabalhador, que a justificativa era não invadir a liberdade do trabalhador, era não impor, né, era assegurar a liberdade, etc. e tal, era
estimular a produção, era não punir o empresário e tal. Mas depois, num determinado momento da fala dele, ele explica qual é a razão, qual é a verdadeira razão porque o senador Cleitinho não deve apoiar o projeto. É porque vem do PSOL. Tá? E aí ele explica como é que um parlamentar, né, num regime republicano e democrático, deve votar. Ele dá ali uma aula, né, de como é que se deve votar num parlamento de um país republicano e democrático. Ele diz, olha, é simples, basta você olhar a origem, de onde vem o projeto. Se vier dessa ala, se vier desse grupo, então você tem que votar obrigatoriamente contra. Não precisa analisar, não precisa discutir, não precisa debater. O que é que esse senador está dizendo para os tio Franças da vida? O que é que ele está dizendo para o seu grupo de eleitores, de eleitoras, de apoiadores, de apoiadoras e para a sociedade de modo geral? Né? A sociedade, o parlamento, né, ele só tem um lado, não existe pluralidade, não existe diversidade, não existe outra legitimidade, só existe um lado, só existe um lado legítimo, ou seja, os votos que compõem, que fazem compor aquele Senado, aquele Congresso, né, os votos que foram creditados àquele grupo de partidos daquele outro lado, daquele outro espectro ideológico, eles não têm a mesma legitimidade. Porque, veja bem, a população, né, o parlamento é muito diferente do poder executivo, e é exatamente por isso que existem os três poderes. Né? O poder executivo, né, a gente pode dizer que o projeto do poder executivo é o projeto de um grupo de pessoas. Se o governante decidir, né, que vai executar aquele projeto para atender apenas aquele grupo, não é legítimo, né, mas até faria algum sentido, né, porque o executivo ele é eleito apenas por pessoas que concordam com aquele projeto daquele candidato, porque é só um projeto. O parlamento não é só um projeto. O parlamento, né, ele representa todas as vontades, todos os anseios da sociedade, de todos os grupos, das mais diferentes correntes. Por isso que ele é misto, por isso que ele é plural, por isso que ele é formado por vários partidos, por diferentes partidos. Por isso que a presidência, por exemplo, da Câmara, a presidência do Senado, sempre tem partidos da situação e da oposição, partidos que são adversários, porque ali representa o anseio de toda a sociedade. Mas esse senador, ao falar isso, ele deslegitima o outro lado. Então, para ele, só vale discutir projetos que venham do lado em que ele está. Né? A própria expressão que eles usam, né, cidadão de bem, né, é uma expressão completamente incoerente e redundante, porque ou é cidadão ou não é. Não tem um cidadão de segunda categoria. Não existe isso, porque o cidadão é aquele que está de acordo com a Constituição, de acordo com as normas e tal. Tá? Senão, não é cidadão. Não tem um cidadão de segunda categoria. Não é? Então, qual é o pensamento do senador? Né? Só tem uma vertente legítima, só tem uma vertente correta, quando ele fala que o outro grupo é contra todos os valores, né, do livro sagrado que eles creem, né, da família, né, que se constitui, que não pode mudar a linguagem de menino para menine, né, que não pode mudar a questão da propriedade privada, dos valores cristãos, como se isso fosse tudo natural. Né? Como se esses valores, como se essa cultura, como se essa linguagem, né, tudo isso não tivesse sido imposto em algum momento por um grupo. Ora, tudo aquilo que é feito pelo ser humano, senador, pode ser mudado pelo próprio ser humano, por que não? É exatamente esse o sentido da república, esse o sentido da democracia, esse o sentido do debate, da discussão. Tem que ter discussão, tem que ter debate, sim. Não é que existe uma forma, existe um modelo de família, existe uma religião, existe uma
compreensão de como o mundo veio a existir, de como a sociedade veio a se formar, não é? Do que tem que se ensinar, de como as pessoas têm que se relacionar. E essa visão, essa compreensão, ela tem que ser eterna. Não, ela teve uma origem. Alguém, né, algum grupo de pessoas determinou que seria assim. Então, nada mais natural que em algum momento alguém queira mudar isso também. Alguém que não esteja satisfeito tem o direito de mudar. E é por isso que o parlamento é composto, né, de várias vozes, de várias forças, de múltiplos pensamentos, justamente para que haja essa discussão. Não há nada de ilegítimo nisso, pelo contrário, ilegítimo, né? Aristocrático, autocrático, é exatamente tentar deslegitimar quem pensa diferente, tentar deslegitimar, né, aquele parlamentar, aquela parlamentar, né, que faz parte de um grupo que não comunga com as suas ideias. Então, enquanto houver pessoas que pensam diferente, né, que tenham gostos diferentes, nós vamos ter tio Francis no Brasil daqui para frente. Por quê? Porque nós temos um grupo de pessoas, incluindo parlamentares, incluindo jornalistas, incluindo intelectuais, incluindo governantes, né, que entendem que a sociedade tem que ser monocrática, ela tem que ser monocultural, ela tem que ser monorreligiosa, ela tem que ser uniforme, ela tem que ter um pensamento, caminhar só em uma direção. Evidentemente que as pessoas não vão aceitar isso, né? Porque nós podemos até ser uma nação, mas nós não somos um povo, né? Nós somos vários povos, nação é só uma, mas a culinária mineira não é a culinária baiana, que não é a culinária piauiense, a música nordestina não é a música sulista, não é a música do centro-oeste, não é? A economia de cada região. Nós somos vários povos, somos uma nação, nós somos vários povos. Então, enquanto houver essas pessoas estimulando esse discurso, não é, de que obrigatoriamente nós temos, porque nós temos só um hino, só uma bandeira, né? Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, tem que crer do mesmo jeito, tem que gostar das mesmas coisas, tem que falar do mesmo jeito, pode ter certeza, né? Que nós teremos muitos outros tios Francis por aí, porque a ordem deles, partindo de pessoas como esse senador e tantos outros parlamentares desse grupo, o Brasil só tem espaço para um tipo de pensamento. E evidentemente que do outro lado sempre haverá pessoas que irão dizer não. Nós somos uma nação que tem espaço, nós somos uma democracia e temos que ter espaço para vários tipos de pensamento, mesmo que nós não gostemos. E por falar em gostar e não gostar, eu faço sempre a mesma recomendação. Você pode curtir e pode discutir, mas não deixe de discutir. Comente e compartilhe.